Patrocínio IEL Ceará. Pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Fortaleza reduziu a taxa de contágio do coronavírus. Mas a pandemia não acabou. Temos que continuar a nos prevenir. Lave as mãos constantemente. Não toque nos olhos, nariz e boca. Higienize suas compras e alimentos. Se sair de casa, mantenha 2 metros de distância de outras pessoas. E sempre use máscara. A prevenção ainda é a única forma de nos proteger do coronavírus. Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso Cenário Trends. Mais uma edição do nosso programa que faz parte do nosso conteúdo estratégico da Trend CE. Eu sou Peri Negreiros, jornalista da multiplataforma de conteúdo especializado em investimentos e tendências de negócios no Ceará. Hoje o nosso tema é soluções inovadoras para o agronegócio cearense. Como é que está esse ambiente aqui no estado? Em 2020, o Ceará anunciou sua primeira colheita de trigo da história na região cearense, na Chapada do Apodi, né? Região que antes era tida como pouco favorável ao cultivo. A notícia veio acompanhada de resultados expressivos, 5,3 toneladas por hectare, precisando de apenas 75 dias do plantio até a colheita, quando normalmente o cereal é colhido em até 180 dias no restante do país. Com investimentos em pesquisa, soluções como essa passam a ser cada vez mais factíveis em um setor que ainda mantém sua pujança, apesar das dificuldades no estado, especialmente agora com essa pandemia que nós estamos, infelizmente, tendo que atravessar. Nessa edição do Cenários Trends, a gente discute como o agronegócio pode ter suas atividades aperfeiçoadas pela implantação de inovação em novas tecnologias. Participam aqui conosco Alexandre Salles, ele é sócio proprietário da Santa Lúcia Alimentos, empresário. Silvio Carlos, secretário executivo do agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, SEDET. E Afrânio Arley, pesquisador da Embrapa. A mediação fica a meu cargo, Peri Negreiros, como eu já havia mencionado anteriormente. Pessoal, para a gente ir direto ao ponto, bom dia, boa tarde, boa noite aos espectadores, seja qual for a hora que estejam acompanhando a gente. Gente, os novos conceitos e manejos modernos, aliados a uma nova importância que ganham fatores como sustentabilidade das diversas culturas existentes, como isso tudo acaba por favorecer o agronegócio mais diretamente, na opinião de vocês? Onde é que vocês consideram que as cadeias produtivas ganham mais? É na qualidade dos produtos, é na durabilidade, na logística, no controle biológico de pragas, na redução do tempo entre o plantio e a colheita, enfim. Onde é que se dá esse ganho maior, na opinião de vocês, começando pelo secretário Silvio Carlos? Tudo bem, secretário? Ô, Peri, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui novamente para discutir o setor agropecuário cearense. Sobre a sua pergunta, a gente pode até iniciar falando um pouco de uma perspectiva que o Estado tem agora de fazer uma transformação tecnológica na agricultura, uma oportunidade que ele já vem desenvolvendo aí nos últimos 2 anos, com inserção de novas culturas, novas atividades agrícolas, novas ações dentro do setor agropecuário, e uma delas a gente está para discutir hoje, que é a introdução da cultura do trigo no estado do Ceará, uma cultura que até então só era desenvolvida no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e aí agora no Nordeste isso já é viável devido a essa iniciativa inédita, né, inovadora, e justamente busca isso. A gente tem 2 focos na agricultura: a agricultura irrigada e a agricultura de sequeiro. A agricultura irrigada, ela precisa de água para a produção e ela necessita de uma série de tecnologias
e é muito bem desenvolvido aqui no Nordeste, principalmente aqui no Ceará, a gente tem essa expertise. E a agricultura de sequeiro, ela depende muito da chuva, da precipitação, de condições ideais de clima para se produzir. Essas culturas de sequeiro, até então, no estado do Ceará, basicamente são milho e feijão, que tem baixo valor agregado. A gente dando oportunidade a culturas como o algodão e agora o trigo, isso ajuda bastante a geração de renda e emprego no interior. Então, esse é o foco. Não que essas culturas só vão ser de sequeiro, ao contrário, elas podem ser irrigadas e até devem ser irrigadas. Mas você, tendo a oportunidade de investir na agricultura de sequeiro, nessa temática de culturas que tenham alto valor agregado, aí esse trabalho que vem sendo feito, ele ajuda bastante isso. E a irrigação, ela não precisa ser plena também, ela pode ser suplementar, que ajuda bastante a essa interlocução, a transição entre chuva e seca. E é isso que a gente busca aí na Secretaria, né, na Secretaria Executiva do Agronegócio, dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, do Governo do Estado do Ceará. Para mim é uma oportunidade estar aqui discutindo essa cultura tão nobre, o trigo. Eu acho que meus colegas aqui de live vão poder falar um pouco mais sobre essa cultura. Perfeito, secretário. Alexandre, no caso do setor do qual você faz parte, né, como é que essas inovações, o que elas trazem de melhor no seu ponto de vista para o dia a dia do empresário que trabalha, que põe a mão na massa, literalmente? Você deve ouvir essa piadinha com muita frequência, né? Com certeza. Bom dia, Peri, bom dia, Afrânio, bom dia, doutor Silvio. Prazer estar aqui falando mais uma vez aqui sobre essa oportunidade que a gente tem tido de fazer o plantio do trigo aqui no Ceará, juntamente com o grande apoio que a gente tem tido do governo do estado e com a Embrapa. Eu costumo dizer e trazer como experiência nossa, não só nos nossos negócios, na nossa vida, que a gente tem que sair da caixa. A gente tem que procurar ousar, a gente tem que procurar fazer a coisa diferente e a gente tem que procurar inovar. E essa experiência do trigo, eu acho que ela foi uma experiência extremamente vantajosa, foi uma experiência inovadora, mas ela não para por aí, certo? Ela é apenas um começo de um universo aí de experiências e de oportunidades que a gente pode estar mexendo até encontrar o verdadeiro local onde a gente vai conseguir ter uma estrutura aceitável para todos, ou seja, para viabilidade juntamente ao governo, para viabilidade custo versus receita para o produtor e para a viabilidade do industrial. Então, nós fizemos assim o nosso primeiro experimento, que foi no ano passado, que foi onde foi divulgado o plantio do trigo que a gente fez com o BR-264, onde a gente atingiu aí uma produtividade de 5,3. Logo depois, nós tivemos uma segunda colheita, que até o doutor Silvio esteve lá presente com a gente, que foi mais 2 variedades de trigo, que essas 2 variedades tiveram aí uma produtividade até bem superior, nós já tínhamos chegado aí a 6 toneladas por hectare. E nós fizemos aí, mais uma nova experiência, juntamente com o pessoal da Agrícola Famosa, que foi fazer um plantio, além de ser fora de época, que no caso nós fizemos esse plantio em novembro, e fizemos uma colheita dele agora em janeiro. Não sei se o senhor teve acesso a esses números, doutor Silvio, nem teve conhecimento, né? Mas foi um plantio que nós fizemos em terras que não foram nem no Apodi, nós fizemos em Mossoró e fizemos em Capuí, em terras planas, e com ainda um grande detalhe, um blend de metade água doce e metade água salgada. E, assim, eu vou dizer que nós não tivemos a melhor produtividade, mas nós chegamos a 3 toneladas por hectare. Isso já, assim, na minha visão, isso foi um número assim, fora de série.
fora de série, porque você diminui ainda a dependência da questão da água, quando você usa um blend, e você diminui também a dependência só de regiões de grande altitude. Como o cereal do trigo, ele tem sido um cereal que tem tá com uma valorização, assim como vários outros, mas o trigo ele se destaca, isso acaba tendo uma rentabilidade para o produtor e uma vantagem para a indústria quando você tem esses tipos de experimentos. Para esse ano, doutor Silvio, nós tivemos essa última reunião agora, 2 semanas atrás, juntamente com a Embrapa e mais o Sérgio, mais o governo do estado, representado pelo Sérgio, que eu trabalho com o senhor. Um dos experimentos que nós estamos querendo fazer, doutor Silvio, que a Embrapa ficou de nos mandar, foi de fazer um plantio com trigo de grano duro, onde hoje esse plantio ele só é realizado na Argentina, através de um tipo de semente que veio do México, uma pequena área, mas todos, para vocês terem ideia, praticamente 90% do trigo de grano duro, não é nem do trigo, da farinha de grano duro que entra hoje no Brasil, ele não é o trigo que é produzido na Itália, e sim o trigo que é produzido na Argentina, que foi originário de uma semente desenvolvida no México. E esse trigo, o custo dessa farinha é no mínimo o dobro. Então, você começa a criar inovações, você começa a criar processos que tragam uma rentabilidade bem maior e que justifique, no caso, fora a parte do sequeiro, mas que justifique todo esse investimento, Estado, produtor e consumidor, no caso nós de indústria, né, variedades que tragam um retorno bem interessante aí para todos, né, para todos em conjunto. O trigo em si só, ele já é um grão aí de 20% a 30% mais caro do que o milho. Então, assim, você imagina se esse projeto do grano duro, ele vier a ser, caso ele venha a dar certo aqui no Ceará e nas melhores regiões aí que a gente tem, que ele é um produto que, no mínimo, aí é o dobro. Então, acho que isso tudo aí torna os cenários cada vez mais interessantes, cada vez mais empolgantes da gente estar se mexendo. E para o Afrânio, na visão de pesquisador, né, qual é, na opinião dele, né, o ganho maior que traz essas inovações para a economia, enfim, para o agronegócio? Pode falar um pouco mais sobre isso, Afrânio, por favor. Seja bem-vindo. Obrigado, Peri. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Silvio. Inicialmente, agradecer o convite em nome da Embrapa, né? É sempre uma satisfação muito grande participar desses eventos. Na verdade, assim, o pilar de tudo isso, né, sem querer puxar aqui a brasa para a nossa sardinha, é a pesquisa. Né? A gente precisa pesquisar antes de dar uns passos mais largos. A iniciativa privada, representada aí pelo empresário Alexandre, tem sempre essa pressa maior, e a gente tem mais um pouquinho mais o pé atrás, né, para entrar com mais firmeza. Antes dessa experiência que ele falou aí, dessa área maior, a gente, em 2019, a nossa Embrapa aqui em Fortaleza, precisa esclarecer isso, a nossa Embrapa trabalha, Silvio e Alexandre sabem bem disso, nossa missão é a agroindústria tropical. E nós temos a Embrapa, no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, com a missão exclusiva do trigo. Então, eles são especialistas nisso. E a gente recebeu, em 2019, o desafio aqui de trabalhar com isso, influenciado aí pela indústria, pelo Alexandre, numa parceria com o governo do estado e com os IFCS, né? E a gente montou 2 experimentos, fazer aqui um rápido resumo, um em Ubajara e um em Tianguá. Essa foi, digamos, o pontapé inicial. Né? Nesses 2 experimentos, a gente queria ver na serra, numa região aí a 800 metros de altitude, e também numa região como Limoeiro, que está quase aí ao nível do mar, 200 metros aproximadamente. E a ideia inicial do trabalho a gente precisa avaliar, né, precisa tentar encontrar os melhores genótipos e já começar a trabalhar qual adensamento seria mais interessante.
Então, montamos esses dois experimentos, né, com os IFCEs Ubajara e o IFCE Limoeiro, e montamos um experimento numa área pequena, né, como os experimentos costumam ser, principalmente os iniciais, os exploratórios, e a gente avaliou as coisas mais básicas, como a altura da planta, né, o ciclo da cultura aqui na nossa realidade, e, obviamente, a produtividade, que é o que chama mais atenção para quem quer investir nisso, né? Então, a gente encontrou resultados favoráveis, né? Assim, seguramente é uma opção para o estado do Ceará, né? Tem uma série de razões estratégicas que o Alexandre conhece bem e deve ainda comentar, porque o Ceará tem tanta vantagem nisso, mas, enfim, através da pesquisa, a gente deu esse pontapé inicial, né, mesmo sem ser a nossa especialidade, obviamente com o apoio do trigo, né, da Embrapa Trigo, porque é uma coisa que é nova para a gente. Então, a gente fez essa primeira experiência e a ideia é que a gente avance, né? Em pesquisa, a gente nunca para. Tem muita coisa ainda para ser feita. Eu tenho sempre dito que, embora tenha essa pressa da indústria de correr na frente, de ganhar tempo, a gente precisa, é necessário, é prudente que a gente ainda avalie algumas coisas. Tem como melhorar. Se a gente já teve bons resultados, você imagina depois que a gente estiver dominando o processo. Secretário Silvio, em que patamar o senhor acha que a gente está em termos de avanços tecnológicos, inovações no campo? Qual é a análise que o senhor faz disso e quais são as áreas prioritárias do agronegócio na SEDET neste momento? São agrotechs, apoio tecnológico, capacitação, pequenos produtores? Pode falar um pouco a respeito de como andam essas atividades na SEDET? A SEDET ela tem buscado o grande limitador para o setor agropecuário cearense de crescimento é água, recursos hídricos. Esse é o grande limitador. Nós tivemos aí grandes problemas aí nos últimos anos, né, de crise hídrica. Isso diminuiu nossa área irrigada. O nosso PIB agropecuário ele é muito sensível ao aporte dos reservatórios, né, no estado do Ceará. Quando a gente tem bons aportes nos reservatórios, a gente tem um valor bruto da produção agropecuária elevado, porque a agricultura irrigada se expande, a gente aumenta todo o setor agropecuário nessa vertente. Então, a gente tem uma necessidade latente de procurar culturas e ações que tenham maior produtividade, maior valor agregado, com menor uso de água, né? Isso é um foco muito forte também na eficiência do uso dessa água. Além dela gerar mais riqueza, eu tenho que utilizar com mais eficiência. E essa interlocução que a gente tem feito com a Secretaria de Recursos Hídricos, isso está sendo muito produtivo, com as empresas e as instituições, né, de tecnologia e de pesquisa, como a Embrapa, a Universidade Federal do Ceará. Recentemente inserimos aí o nosso programa Cientista-Chefe, onde a gente tem um pesquisador que vai conduzir o programa de pesquisa voltado para a agropecuária dentro da SEDET. Então, a gente tem um pesquisador, o professor Claudivan Lacerda, que é da Universidade Federal do Ceará, Departamento de Engenharia Agrícola, e a ideia que a gente tem é fazer essa interlocução com a Embrapa, com todas as instituições. Isso enquanto pesquisa, como bem relatou o Afrânio. Enquanto empresa, essa interlocução a gente faz muito bem com as empresas, com o setor produtivo, através das câmaras setoriais. As câmaras setoriais apresentam as demandas do setor produtivo, levam até o governo do Estado vai buscar soluções. E aí a gente procura a Embrapa, procura a universidade, procura, se for um problema, instituição, na parte financeira, a gente vai discutir com os bancos, vai discutir com os órgãos intervenientes. Essa é a arquitetura que a gente faz em termos para a gente buscar soluções
para o desenvolvimento e o crescimento da agropecuária cearense. E a tecnologia, ela perpassa aí por esse item, né? por todo esse processo. A gente nos preocupa muito trazer novas tecnologias para o Estado, tecnologias como o Afrânio bem relatou, que são a expertise onde está do trigo, tá? Na Embrapa Trigo, lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Há essa interlocução, mas a Embrapa aqui fez muito bem, a Embrapa CNPAT fez muito bem, fez essa interlocução, buscou os parceiros e fez esse apoio tecnológico à demanda do setor produtivo, que no caso o Alexandre. O Alexandre nos trouxe a ideia, a SEDET fez essa articulação. E aí esse é o processo que está dando certo, isso foi no trigo, isso foi no algodão, isso foi no cacau, isso foi na pitaia, em várias culturas que a gente está promovendo aqui no Estado e que a gente acredita que vai dar um bom resultado, né? E aí ainda tem aquele item, Peri, que é um item do pertencimento, da regionalização, do nome Ceará, né? Então, a gente tem o trigo do Ceará, o cacau do Ceará, o algodão produzido no Ceará é mais bonito, é melhor, é de melhor qualidade, o melão produzido no Ceará tem um BRICS melhor. Então, tudo isso é o que a gente também trabalha muito lá na Secretaria, esse item de pertencimento, de agregação de valor, da regionalização, e esse trabalho aí a gente tem feito bastante, e aí faz a interlocução entre setor produtivo e a pesquisa, né? Interessante essa questão do pertencimento. Alexandre, o secretário falou que a ideia foi levada por você para eles lá da SEDET, a ideia do trigo, da colheita do trigo. Então, eu queria saber de você como é que surgiu essa ideia, né? Como é que ela se gestou, como ela foi gestada. Quando foi que você imaginou que pudesse viabilizar uma colheita de trigo aqui no Estado? Como é que isso passou a ser factível para o senhor? Na realidade, existem dois grandes momentos assim nessa fase, nessa ideia. Aproximadamente em 2008, nós tivemos um seminário de trigo aqui no Ceará, e na época nós trouxemos um grande especialista de trigo lá do Sul, chamado Dr. Sérgio Dotto. E nós fizemos essa primeira provocação, pois nós desenvolvemos um pequeno plantio também lá na Apodi, na época uma semente chamada BR-800, e nós fizemos esse pequeno plantio lá no Apodi, em pivô, e o resultado foi também extremamente satisfatório. Nós não chegamos nessas 6 toneladas que chegamos agora, também não existiam esses números todos que vieram crescendo, mas nós, se não me falha a memória, nós tínhamos chegado a 3,6. Só que o estado do Ceará, naquela época, estava vivendo um momento muito forte de frutas e flores. E também assim, sem puxar a sardinha, não tinha um time tão ousado e tão dinâmico como tem agora, de querer exatamente acreditar no diferencial e tudo mais. Colaborando com tudo isso, e aí esse projeto assim, a gente não andou, porque o próprio Estado na época me disse, cara, a prioridade nossa hoje são frutas e verduras, são frutas e flores. E aí a gente deu uma parada nesse negócio, e quando foi há 2 anos atrás, eu fui para a China para ver diversas coisas na área do trigo, e inclusive eu fui visitar um plantio na área de trigo em terras planas e com 40 graus. E a China, não sei se você sabe, é o maior produtor mundial de trigo. E os caras têm assim, produtividades de trigo não irrigado, mas de produtividade de 9 toneladas por hectare, não irrigados. Tá? E aí veio de novo aquela provocação. Por que não tentar de novo? Na paralela, a gente começou a fazer um experimento também na Bahia.
Então, nós começamos a incentivar alguns produtores lá na Bahia que não estavam fazendo, que não tinham nenhum plantio de trigo, e nós desenvolvemos uma parceria com eles, fornecendo a semente, custeando, e tivemos, assim, excelentes resultados. Chegamos a ter lá, em uma das propriedades, até 7,2 toneladas por hectare. E aí poxa, deu certo na Bahia, por que não fazer aqui também? E aí eu procurei o Dr. Maia Júnior, que logo chamou o Dr. Silvio, e esse time aí que eu tenho o maior orgulho aí de conhecer, e que é um time extremamente competente, dinâmico, e disseram, na hora, vamos sair da caixa e vamos procurar uma coisa diferente, que logo depois a gente chamou também o pessoal da Embrapa, e que adoraram, né, toda essa ideia. Para você ter ideia, para você ter uma noção, hoje, praticamente, o único grão que o Brasil não é autossustentável, autossuficiente, é o trigo. Praticamente, na produção, no consumo de 12, 13 milhões de toneladas, o Brasil produz 5. E importa entre 5 a 6, importa entre 7 a 6 toneladas por aí, por ano. Então, e a única região que foi levantado que poderia se tornar autossuficiente seria justamente essas áreas de cerrado, saindo um pouco lá do sul, porque o sul ele tem um grande potencial, mas ele tem um grande problema, que é a quantidade de problemas climáticos, tem problemas de pragas e tudo mais, que o sul nunca consegue dar aquele grande avanço, né? Fica sempre, eternamente, naquelas 5 milhões de toneladas. Quando ele vai um pouquinho, sempre acontece alguma coisa, que é uma geada, é uma doença ou é uma seca. Então, Afrânio, essa visão que o Alexandre mostrou ter, né, e foi acolhida pela SEDET, né, pelo pessoal da secretaria, da pasta, né, essa visão, como é que o senhor avalia essa visão que vem do homem do campo? E nisso eu incluo o empresário também, né? O quanto isso é importante, né, essa questão de acreditar e buscar inovação, um fator de aceleramento dessa modernização das atividades agrícolas, na tua visão de pesquisador, Afrânio? Sem dúvida, Peri. É muito importante isso, essa demanda que vem, né, do setor agrícola, né, do produtor rural, essa demanda que vem do empresário, principalmente a nossa unidade, que é agroindústria, né, casa muito bem com isso, né? Ao mesmo tempo que a gente pesquisa as fruteiras, né, as plantas, a gente também tem uma equipe muito boa nessa linha da indústria. E é muito interessante, houve um tempo em que o foco das pesquisas vinha muito da cabeça do pesquisador, né? E isso tem mudado, e são essas iniciativas, são essas proatividades do Alexandre que despertam isso, né? Fazem com que a pesquisa vá ao encontro, né, da demanda. Tá? Então, a gente podia estar pesquisando uma outra coisa, podia estar trabalhando com outras culturas e ainda assim gerar inovação. Só que essas inovações, quando elas não partem diretamente do cliente, né, seja ele o produtor, seja ele o empresário, elas tendem a ficar muito na prateleira. E quando a coisa acontece dessa forma, né, vem da indústria, o resultado de uma pesquisa como essa, é muito interessante isso, é que ela é prontamente apropriada, esse resultado é prontamente apropriado, porque já foi fruto de uma demanda. Então, nesse caso específico do trigo, a gente não tem dúvida que o resultado que está sendo gerado e que ainda será, né, eu tenho que insistir muito nisso, né, a gente tem sempre que aprofundar, né, Alexandre? Precisa buscar mais algumas respostas, pode melhorar essa produtividade, né, pode trazer novas variedades ou até novas linhas, novos tipos, né, como é o caso aí que você falou do outro trigo. Enfim, essas iniciativas são muito interessantes para a gente que está aqui, né, do lado da pesquisa, para direcionar o nosso trabalho. A gente tem a nossa missão, a gente não pode fugir muito dela, né? Como eu falei, cada Embrapa, cada unidade tem o seu foco,
mas dentro da nossa missão ainda tem um leque muito grande. Então, essa bússola, para a gente, é muito importante. A gente está acreditando bastante, né, que nesse caso específico do trigo, pelos resultados que a gente teve e ainda terá, isso deve dar fazer um diferencial grande na nossa economia mais para frente, né, que é o objetivo aí, o que o governo do Estado, essa parceria, com certeza está procurando. Afrânio, a gente sabe da importância da indústria genética de sementes, né? Para a gente ter melhoramentos genéticos, né? Seguir adiante. Podia falar um pouco sobre as novidades que estão a caminho aí, se tem alguma coisa encaminhada que possa adiantar para a gente em outros grãos aí, além da soja. Tem algo interessante para expor? Isso está sempre andando, né? No caso como eu te falei no início aqui, o nosso foco, o Silvio sabe bem disso, que trabalha com a gente também, é caju. Eu sou pesquisador de caju há 30 anos. Inclusive, quando chegou essa demanda, né, que a gente está dizendo aqui que é uma coisa importante, quando ela parte do cliente, foi uma coisa que assustou um pouquinho. Para quem vem trabalhando com caju há 30 anos e, de repente, trabalhar com trigo, né, que eu tinha visto alguma coisa lá na graduação e ainda bem superficial. Então, com certeza tem muita coisa saindo, mas nós temos um centro da Embrapa, que é o de recursos genéticos, que trabalha diretamente com isso. No caso específico do trigo, novas variedades estão sendo geradas, com certeza, lá na Embrapa Trigo. Então, isso é uma especificidade de cada unidade. No caso do caju, não é o nosso foco aqui, mas a gente está fazendo sempre isso, já temos 12 clones lançados e a gente continua sempre buscando mais. Isso acontece, obviamente, com todas as outras culturas. Alexandre, houve essa parceria com a famosa, né, Agrícola Famosa, né? Tem mais alguma parceria encaminhada nesse sentido para melhoramentos, né, de produção? E como é que se deu essa parceria também? Você pode falar um pouco para a gente? Em relação a outras parcerias, existem, mas estamos fazendo isso, pode-se dizer, a 6 mãos, nós, o governo do Estado e o pessoal da Embrapa, de juntar algumas pessoas, alguns produtores, para que queiram ceder as áreas e a gente possa entrar investindo na terra deles, fazendo essa busca de novos plantios, de novas épocas. Esse ano agora, o nosso desafio, nós vamos fazer o primeiro plantio no Ceará agora de sequeiro, né? Então isso aí também vai ser um fator inovador, que a gente pretende aí começar aí o plantio por volta de finalzinho de março, início de abril. Também vai ser um negócio muito inovador e que, se isso der certo, a questão do sequeiro, eu acho que ele abre um leque gigantesco, né? Porque aí sim nós vamos entrar aí apenas com a dependência da questão climática. E existe, o Ceará é muito farto de terra boa, ele tem um problema de água, mas terra boa nós temos demais. Então, assim, esse é um primeiro fato, né, a gente fazer esse experimento. Estamos aí, saímos também um pouquinho aqui do Ceará, estamos fazendo parcerias também no Piauí. Esse ano nós vamos fazer um experimento de 50 hectares no Piauí. Esse ano nós já temos acertado aí quase 300 hectares que nós vamos fazer também no Maranhão. Então, assim, a gente está procurando trazer toda essa cultura aqui para o Nordeste. O ideal é conseguir o máximo possível aqui no Ceará. A Agrícola foi um parceirão, eu tenho uma grande amizade com um dos proprietários lá, que é o Carlos Rosso, que é uma pessoa assim, também um visionário, que adorou a ideia. Vamos fazer agora, esse ano, vários outros experimentos. Estamos assim loucos para conseguir o mais rápido possível essa semente do grano duro, para nós podermos fazer a experiência e ver como vai ser desenvolvido aqui no Ceará, porque o grano duro, ele tem, como eu falei anteriormente, ele tem 2 grandes características. Primeiro, as produtividades são fantásticas. Segundo, é um produto de um alto valor agregado. Você tem ideia, a nível de farinha, enquanto você tem um pacote de farinha normal, de um trigo normal no supermercado por volta de R$4, R$5, um pacote de farinha de grano duro hoje no supermercado está por volta de 15,
são quase 3 vezes mais. Um pacote de macarrão chega a ser quase 3 vezes mais, tá certo? A gente sabe que o nordestino ainda não tem muita cultura do grano duro, né? Pensa até que o produto está cru, mas essa cultura tem mudado todo dia e a cada dia o produto de grano duro tem crescido muito forte aqui na região, no Brasil como um todo. Então, assim, se isso vier a dar certo, produzir trigo no Ceará já é um feito espetacular. Produzir trigo de grano duro é um negócio assim inacreditável, né? Estamos aqui acompanhando e torcendo para que novas parcerias se estabeleçam nesse sentido. Secretário Silvio, falou-se em autossuficiência, né, aqui em algum trecho da nossa conversa. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre em que patamar a gente está para chegar a uma certa autossuficiência em termos de segurança alimentar, na visão da Secretaria, para a nossa população, né? Ainda está muito distante disso? Como é que estão os trabalhos em relação a isso? O estado do Ceará, né, localizado na região semiárida, ele tem uma série de dificuldade de produzir alguns alimentos e ele focar também, aproveitar as terras que tem, a água que tem, para produzir algumas culturas, né? Isso é que é, vamos dizer assim, o foco da secretaria, né? Buscar uma ação de transformar a agricultura irrigada e a agricultura em geral em uma geração de riqueza, geração de renda e emprego no interior. Para que a gente possa fazer isso, a gente precisa aproveitar essas áreas que nós temos e transformá-las em produtos de alto valor agregado. Ou seja, eu preciso buscar otimizar a água, terra, para a produção de alto valor agregado. Como nós temos uma logística muito boa, localização estratégica no Atlântico, um foco da nossa agricultura é a exportação. São produtos para exportação, aonde a gente tem aí uma atração, uma demanda, um mercado internacional sendo aberto. Recentemente abrimos o mercado da China para o melão, da China para outras frutas, do Oriente Médio. A Europa já compra da gente e quer mais, os Estados Unidos também. Então, tudo isso a gente tem que aproveitar. Eu gero riqueza e aí eu vou ter uma melhor qualidade do emprego no campo, vou ter geração de boas empresas no campus, e isso eu posso também, e dinamizo os municípios do interior para que tenham melhor estrutura para abrigar as populações, e aí esse é um dos focos. Então, o que seria mais viável? Eu produzir arroz no estado, que consome muita água, que tem baixo valor agregado, do que eu comprar arroz do sul, né? Ou de outras regiões. Então, essa é a vertente que a gente tem trabalhado e tem discutido bastante na secretaria. Os indicadores, ou seja, quanto aquela determinada atividade agrícola me dá em quilos por metro cúbico de água que consome, em reais por metro cúbico de água que consome, em emprego por metro cúbico de água que consome. E isso a gente tem trabalhado para que a gente possa propor, sugerir políticas públicas e incentivos aos agricultores para determinadas culturas, seja flores, seja hortaliças, seja frutas, seja até os grãos. A gente, só para ter uma ideia, em termos de produção no setor agropecuário cearense, a gente, todo ano, em média, nós produzimos no estado do Ceará, plantamos no estado do Ceará 1,5 milhão de hectares. 1.500.000 hectares são cultivados no Ceará. Desse total, apenas 5%, praticamente 5%, ou seja, 70 mil hectares por aí, ele chega ele é irrigado, ele é cultura irrigada. Esses 5%, quando você vai em valor bruto, até em produtividade, você vai em produtividade, porque a cultura irrigada ela produz muito mais, né, do que uma cultura de sequeiro,
ela já vai para 40%. Representa, a cultura irrigada já passa a representar 40%. E quando você vai para valor agregado, ela passa dos 50%, ou seja, os 5% que eu produzi irrigado gera mais riqueza do que os 95% que eu plantei de sequeiro. Por quê? Porque é basicamente milho e feijão, isso vai a 80 e poucos %, e é de baixíssima produtividade e apenas para subsistência, né? Praticamente para subsistência. Aí isso vai estar mudando aos poucos, inserindo novas culturas, como o algodão. O Alexandre vai fazer os testes agora da cultura de sequeiro, dando certo, é uma nova oportunidade para o trigo, para o Ceará, para produzir sequeiro, porque tem um valor agregado maior. A gente estimula também o pessoal a produzir outras culturas, né, e focar nesse item. Então, a gente precisa, o que a gente tem que trabalhar é isso, o que é que eu quero do setor agropecuário. É a geração de riqueza, é a geração de renda e emprego no campo. É a geração de renda e emprego. E isso vai me dar um melhor desenvolvimento econômico no estado do Ceará. É isso que pensa a secretaria, com o apoio do secretário Maia Júnior, que tem nos apoiado bastante, tem acreditado no setor, né, e tem feito essa interlocução com o setor produtivo para nos ajudar a gente desenvolver e encontrar soluções nesse momento agora que é favorável. Um item também é interessante, e isso é a questão dos mercado também, isso varia muito. Recentemente, esse ano, né, nós tivemos uma situação de uma exportação muito grande de milho e soja, né, isso provocou um aumento no valor dos grãos, principalmente do milho e da soja. Os avicultores, pessoal, produz, e também até a própria parte, o setor da pecuária como um todo, ele necessita de mais milho, e aí também, esse ano eu já estou notando um maior interesse em produção de milho, mas aí um milho sendo produzido com alta tecnologia, não é um milho como é produzido tradicionalmente no estado do Ceará, com baixas produtividades. Então, isso tudo vai mudando também de acordo com o mercado, e aí a gente vai acompanhando. Questão do trigo, o que eu vejo é um mercado fabuloso, a gente tem moinhos importantes aqui que necessitam de trigo, tem uma indústria de massas e biscoito muito forte, e tem uma demanda muito forte do trigo. Como o Alexandre falou, existe aí uma necessidade de importação, e essa importação pode ser suprida com esse estímulo ao mercado, à produção nacional, e o Ceará tem um nicho de mercado muito bom para produzir trigo aqui. Maravilha, secretário. A gente está se aproximando do fim do nosso encontro aqui. Eu gostaria de colher de vocês as impressões, as considerações finais. Ficou faltando alguma coisa para vocês comentarem dentro do assunto? Começando pelo Afrânio, já agradecendo pelo tempo, pela participação brilhante conosco aqui, apesar de rápida, né? O encontro foi rápido. Mas, por favor, Afrânio, considerações finais. Obrigado. Bom, agradecer novamente aí a oportunidade, né, e dizer que a Embrapa está sempre à disposição. Mas eu queria só finalizar focando aí nesse potencial do trigo, né, nesse potencial que a gente percebeu, né? Se a gente pudesse assim resumir esses resultados que a gente tem, só que para fechar, a gente provou que a nossa região ela tem um ciclo curto, bem menor, isso é vantagem porque a gente pode ter vários ciclos por ano, inclusive possibilita que entre esses ciclos tem algum ciclo em sequeiro, né? Ou pelo menos com a irrigação suplementar, né? Irrigar só se precisar. Então, além do ciclo curto, mostrou também um porte mais baixo, que dá a mesma vantagem, é uma planta menos vulnerável a vento, etc., e apresentou uma boa produtividade. Então, em resumo, tem um potencial grande que precisa ser melhorado, né? Que precisa ainda tem espaço para a gente explorar, mas a gente vê, né, pelos resultados, baseado nesses resultados,
a gente vê no trigo, aqui no Ceará, a gente vê um grande potencial e acredita fortemente que isso vai dar um bom resultado para o Estado. Né? No mais, é agradecer e colocar à disposição sempre. Obrigado, Afrânio. Secretário Silvio, por favor. Então, só agradecer mais uma vez a Trend CE, o convite, a você, Peri, pela moderação, parabéns. Agradecer aos meus colegas aí, a Afrânio e a Alexandre, pelo momento, foi muito produtivo, eu acho que a gente tem aí uma missão árdua aí, conte com a Secretaria, Alexandre, o setor produtivo pode contar com a SEDET aí, né, apoiar novas ideias e boas ideias como essa, traga mais, a gente está aqui à disposição e a Frânio, mais uma vez, obrigado à Embrapa pelo apoio também, por acreditar e por dar esse suporte tecnológico aí da Secretaria. Eu acho que essa é a função do Governo do Estado. Estamos aí, ficamos à disposição de novas discussões. Obrigado. Obrigado, secretário. Alexandre, obrigado pela participação. E suas considerações finais, por favor. Obrigado aí pelo convite. Obrigado, doutor Silvio, pelas palavras e pelo eterno apoio aí que o senhor sempre tem nos dado. Obrigado, Afrânio, pelo apoio também, sempre está junto aqui com a gente. É um momento diferente hoje que a gente vive no governo. É um governo extremamente ativo, extremamente parceiro, extremamente junto, acreditando e acompanhando. Isso é muito bacana para o empresário, isso é muito bacana aí para as ideias aí que a gente tem. Eu tenho que controlar um pouco as ideias, doutor Silvio, porque a mala está cheinha, tá? Não só de trigo, como de outros grãos aí, mas eu não posso endoidar nem... Eu já baixo eu de doido, então eu não posso endoidar o resto, não. Eu tenho que ir devagarzinho e indo por etapa. Mas, assim, como o doutor Silvio falou, o Ceará é o segundo maior importador de trigo no Brasil. Então, existe uma oportunidade fantástica aqui. Como o doutor Silvio também falou, a maior indústria de massas e biscoitos está localizada aqui no Ceará. Existe um polo produtor de massas e biscoitos fortíssimo aqui no Ceará, sendo exportador para vários outros estados. Então, e de grandes moinhos, os maiores grupos moageiros, eles estão localizados aqui no Ceará. Então, tudo isso é um incentivo que, independente do fato de nós termos moinhos, de termos fábrica de macarrão, também existem outros consumidores, que são esses outros grandes moinhos, ou seja, é uma cultura que dá para investir. O grão, ele passou nesses últimos 2, 3 anos, como o doutor Silvio falou aí, não só devido ao dólar, como também devido à China, ele passou por um processo de, antigamente, pouco rentável ou nem rentável, para um grão hoje de uma coisa altamente rentável. Só para você ter ideia, nós estamos falando de processo de 1 ano, onde o milho saiu de R$400 a tonelada hoje para R$1.100. O trigo saiu aí de um ano para trás, do ano passado, de R$650 a tonelada para R$1.650. A própria soja saiu aí de R$1.300 para R$2.900. Então, todos esses grãos, eles geraram uma rentabilidade hoje para o produtor espetacular. E nós não estamos falando ainda no aspecto logístico. E essa é a grande vantagem de produzir no Ceará. Não é para querer mexer na margem do produtor, nem querer reduzir o ganho dele, não. Mas é para ganhar o fator logístico. Produzir aqui do que você está trazendo da Argentina, do que você está trazendo da Bahia, do que você está trazendo lá do sul do país. E quando você consegue produzir aqui, e quando você consegue participar da escolha da semente, participar um pouco dessa genética do grão, do destino que você vai dar para ele, porque você hoje a gente ainda está muito no trigo padrão, mas na hora que a gente começar a dizer, poxa, agora vamos fazer um trigo para macarrão, vamos fazer um trigo para biscoito, vamos fazer um trigo para pão. Hoje a gente está muito num padrão só, o trigo está dando para tudo, mas na hora que a gente começa a pegar essa expertise um pouco maior e começa a especificar, e cada trigo tem sua característica, tem sua resistência, tem seu custo. Nós ainda não provamos aqui no Ceará ainda um grão
chamado triticale, é o primo pobre do trigo, que é um grão extremamente resistente, que ele dá perfeitamente para você fazer biscoito, tá? Ele tem uma resistência enorme e ele atende. O triticale está como para o milho, é o milheto. Milheto, você joga um monte de semente no lado do asfalto, no outro dia você está lá, está cheio de milheto nascendo. Então, assim, tem vários projetos ainda para serem trabalhados. O importante é a persistência. O importante é a gente estar ali. A gente só fica assim, um pouco impaciente porque você não trabalha em meses, você trabalha em safra. Então, você encerra um ciclo, aí tem que esperar o outro ano. E com um cara de impaciente como eu, é horrível, né? Você tem que esperar, agora só no próximo ano. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. Muito obrigado aí por vocês, obrigado aí pela parceria aí de todos. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelo trabalho, pela proatividade. Que a próxima colheita seja sempre melhor, tá? Obrigado, gente. Torno a agradecer a presença de todos vocês. Estendo os agradecimentos à audiência e deixo o meu muito até breve, desejando saúde a todos. Tchau, tchau, pessoal. A pandemia não acabou. A prevenção contra o coronavírus deve continuar. Veja como lavar suas compras corretamente. Embalagens de plástico e vidro podem ser lavadas com água corrente, sabão ou detergente. Para embalagens de papelão, use álcool 70%. E para lavar frutas e verduras, use uma solução com água sanitária. Não é hora de relaxar. Previna-se e proteja sua família. Patrocínio IEL Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.